Fala galera que curte o PC Facts, vocês devem ter visto recentemente os rumores sobre a RTX 4090 em diversos sites, twitters e etc. Eu mesmo retuitei a performance da RTX 4090 em Control, mas eu fiz algumas indagações com relação à performance por estar ligado o Ray Tracing e o DLSS. Mas eu preciso fazer algumas outras indagações junto a vocês para que a gente consiga ter uma compreensão, um tipo de palpite mais educado, né? Um palpite um pouco mais técnico, para que a gente sempre esteja mais ou menos que tentando entender o que vem aí pela frente, para que a gente possa fundamentar as compras que a gente faz hoje ou que deixa de fazer. Então vamos lá. Para começo de conversa, pessoal, eu quero levantar 3 pontos a respeito desse vazamento que nós tivemos com relação à RTX 4090, que na verdade nem sabemos que é 4090, nós sabemos apenas que teoricamente se trata do AD102, que seria o maior chip dessa nova arquitetura da NVIDIA aí da Lovelace. A questão é que esse chip teoricamente rende o dobro de uma 3090 em Control em 4K com Ray Tracing ligado e DLSS ligado. E os pontos que eu levantei no tweet foram a respeito de Ray Tracing ligado pode dar uma performance extra se a NVIDIA conseguiu alterar, modificar, aprimorar a forma como ela renderiza o Ray Tracing no chipset novo, né, na nova arquitetura da Lovelace. E aí, mantendo, digamos, a mesma quantidade, a mesma performance em rasterização, ela pode aumentar a performance em Ray Tracing, e aí não necessariamente o que rende a mais de um jogo com Ray Tracing vai ser o que rende a mais em um jogo com rasterização. Mesmo raciocínio vale para a DLSS. Então, pode ser que o novo DLSS que vem nesse chip novo, ou a forma como esse chip processa esse DLSS, esses Tensor Cores novos, essa quarta geração, acho que de Tensor Core, ela pode de fato fazer render muito mais em termos de FPS, mantendo a mesma quantidade de performance em raster, por exemplo. Então, desassociar, né, quase como que inevitavelmente, o que é performance de Ray Tracing, performance com DLSS e Tensor Cores e performance em rasterização, e entenda a performance em rasterização como uma performance que renderia em qualquer jogo, independentemente de ter Ray Tracing ou não, independentemente de ter DLSS ou não. Além disso, eu queria considerar que nesse cenário em que ela roda o dobro de uma 3090, de uma 3090 Ti, ela está com o Power Limit desligado, ela está rodando ali a supostos 800 watts, né, de limite. Então ela vai lá na casa do, né, vai lá no inferno em termos de power limit, e aí isso não necessariamente vai representar o que a placa consegue de fato entregar na sua performance stock. Eu preciso só lembrar, pessoal, que quando a gente está falando de uma placa como uma RTX de gama alta, né, como essa, você aumentar, digamos, de 325, 350 watts para 600 watts, 700 watts, você vai ter um ganho de performance que não é proporcional ao ganho de energia. Então, o overclock sempre foi característico nesse sentido, de que quanto mais você adiciona energia, não necessariamente você vai ganhando de performance de maneira proporcional. Você ganha, você quebra um teto, mas existe um limiar ali, tá? Então, não pensem que, ela rendendo a 800 watts, ela tinha que ser realmente o dobro de uma 3090, porque é o dobro do consumo. Mas essa escala de consumo, ela não é linear, tá? Ela não é proporcional, então tenham isso em mente. Ela pode muito bem, em 450 watts, 400 watts, render, digamos, 10% menos do que isso que ela está rendendo, e mesmo assim, ela seria um absurdo, né, em termos de rendimento. Então, esses são os pontos a respeito desse rumor que eu não lembro o nome do perfil, mas um perfil desconhecido levantou e apresentou. Se você for olhar a quantidade de rumores que nós estamos vendo sobre a RTX 4090, e eu estou falando só da 4090, não teve da 4080, 4070, 4060, não teve dessas placas, isso demonstra que nós estamos de fato muito perto do lançamento, a não ser que a NVIDIA mude a estratégia. E isso acontece muito. Aconteceu, por exemplo, na época das RTX 3080, em que a NVIDIA ela tinha uma quantidade de SMs a divulgar, só que supôs-se que nesses SMs nós teríamos uma X quantidade de CUDA cores. E aí quando chegou o lançamento foi o dobro, né? Mas esse dobro não é porque tinha um dobro de CUDA cores, é porque nós tínhamos umas unidades que eram, digamos, um misto, né? Uma unidade mista que fazia tanto
floating point quanto integer, e aí, no caso, eles usaram como se fossem CUDA cores normais e não eram. Então, acabou que contou na contagem, mas, a priori, teoricamente, os rumores até estavam bem perto. Mas vamos lá. Só que a questão toda nem é tanto essa performance do control. A questão é o que o Copilot 7kimi, que esse sim é um vazador, tá? Ele vaza muita coisa. Ele só erra quando, de fato, a empresa muda a estratégia. Então, eles iam lançar de uma forma, por conta de uma mudança na estratégia da empresa concorrente, eles mudam esse formato, esse lançamento, as datas, eles mudam o cenário, eles mudam a performance. Então, ele está apresentando a performance do chip AD102 de modo integral, ou seja, sem os cortes, sem ser a versão, digamos, com cortes de memória, com cortes de tamanho de chip, sem esse tipo de coisa. Ela rende, segundo ele, mais de 19 mil pontos no TimeSpy Extreme. E por que que esse teste, se a gente for considerar que ele é um teste realista, que ele de fato existe e que essa fonte é de fato confiável, e o Copilot 7kimi ele tem relativamente uma boa confiabilidade nos seus vazamentos, se a gente for considerar isso como verdadeiro, a gente tem aí uma placa, né, um chip que é muito melhor do que o melhor chip da RTX 3000, né, que seria o da 3090 Ti. Por quê? Se você for olhar, como eu vou mostrar aí no gráfico agora para vocês, 19 mil pontos é muito acima de uma 3090 Ti. Se a gente for pegar a 3090 Ti do TechLab, que tem um super overclock, que está entre as 10 melhores placas em termos de pontuação no TimeSpy Extreme, em recordes mundiais, né, numa escala mundial, e aí parabéns aí para o Ronaldo Boassa aí por essa pontuação, ela faz 14 mil. E no caso do que apresentou o Copilot 7kimi, essa pontuação não está com limites de potência liberada. Então, o consumo está dentro do normal, está dentro da especificação. Ou seja, essa placa é muito forte. E o segundo detalhe a respeito disso, que é o que provavelmente seja o mais importante do vídeo de hoje. O TimeSpy Extreme roda em 4K, com uma demanda muito grande na memória, não usa Ray Tracing e não usa DLSS. Ele tem DirectX 12, roda com Asynchronous Compute, tem vários tipos de recursos modernos, mas não é DirectX Ray Tracing, né? Ou seja, não é o DXR, não usa nem Ray Tracing nem DLSS, o que demonstra que, de fato, nós podemos ter um chip que é muito mais rápido em qualquer critério em relação ao chip anterior da RTX 3090 Ti, e não apenas no cenário de Ray Tracing, no cenário de DLSS, né? Então, o que é importante salientar é que, mesmo em rasterização com DirectX 12, esse chip provavelmente seja, de fato, muito mais forte do que o da 3090 ou 3090 Ti. Não vai consumir esse absurdo de 800 watts, como parece que precisou para rodar o control naquela forma, mas eu acho até que esse tipo de vazamento é para que mostre o poder, mas sempre tenha uma vírgula. Sempre diga assim, ah não, mas foi assim por conta do... Mas na verdade é só uma forma de criar uma pequena cortina de fumaça para não dar certeza para as pessoas de que aquilo de fato é o que vai render. Isso já aconteceu antes, a NVIDIA, na minha visão, é absolutamente capaz de entregar um chip novo, que é o dobro do chip anterior. Fez isso com a 3080 em relação a 2080. Muita gente aí nos comentários vai dizer assim, não, mas a 3080 não é duas vezes a 2080. A 3080 não é duas vezes a 2080. É, gente, só que ela é em alguns cenários muito específicos, né? Doom Eternal, por exemplo, nós fizemos testes, ela de fato é o dobro da 2080, na maioria das vezes ela fica muito menos do que isso, né? Ela não é sempre o dobro. Alguns casos existem outras limitações, como o CPU, a engine, otimizações do próprio jogo, o driver, que não permitem que ela tome toda essa diferença, mas isso aí é muito mais culpa de implementação por implementação do que de fato falta de poder gráfico. Quando a gente pega um jogo como Doom Eternal, que é absolutamente bem otimizado, usa diversos recursos modernos, você consegue ver o quanto que essa placa toma distância aí da 2080 em relação, se você for comparar uma geração com a outra, é uma distância absurda. E evidentemente, isso é o que a gente chama de cherry picking, ou seja, a NVIDIA selecionar um jogo em que aquilo ali rende super bem para dizer que aquilo ali é o normal. Não é o caso,
tá? Mas, de fato, assim, ao longo dos anos, quando os outros jogos no futuro forem render como rende um Doom Eternal, aí você vai ter, de fato, uma placa que rende o dobro da geração anterior. Então, a NVIDIA é absolutamente capaz de entregar isso. Não é nenhum tipo de, seria um absurdo, seria uma novidade histórica, não, de maneira alguma. Mas sempre ter a consciência de que isso pode ser um cherry picking, né? Uma situação absolutamente otimizada, que aquele chip vai, de fato, render o dobro do chip anterior, mas não necessariamente represente que isso será de uma maneira geral em todo e qualquer caso. Agora, o que é importante aqui, o que eu queria saber de vocês, inclusive, é se vocês acham que o preço desse chip vai ser mais alto, mais caro, o mesmo ou vai ser mais barato. E eu gostaria que vocês, inclusive, conversassem no sentido assim, vai ser mais barato, mais alto ou igual? Por quê? Por que vocês acham isso? Eu quero começar a incentivar a nossa comunidade a debater, a não simplesmente sim, senhor, obrigado, até a próxima. Não, não, não. Vamos começar um debate, vamos começar a conversar. Segue a gente nas redes sociais e vamos estabelecer esse tipo de conversa um pouquinho mais próxima. O que vocês acham? Tem também os nossos grupos do Telegram, vai estar tudo aí na descrição do vídeo. Mas assim, a minha opinião é que o chip AD102, se vier para ser algo como foi a 3090, ou seja, um chip gamer que para o marketing técnico não era gamer, mas para o marketing geral da NVIDIA era gamer mais do que os outros, enfim, se for isso, ele vai ser $1.500 como foi a 3090, mais a inflação. Então nós temos aí em média 20%, né? Só para facilitar também o cálculo. 20% de 1.500, $300, 1.500 mais 300, $1.800 deve ser mais ou menos esse aí o preço. Eu acho que é um preço justo para uma placa como uma 4090, que vai oferecer uma performance disruptiva, né, que ninguém vai ter no momento. Aí acho que até de certa forma é uma forma justa de você cobrar aquilo que você está oferecendo para o público. A galera ansiosa, apressada, agoniada vai pagar isso nesse chip. Eu quero ver como é que a NVIDIA vai se comportar, porque vocês precisam entender também que nós temos a engenharia da NVIDIA, a equipe de engenharia, o marketing, que quer vender, e o marketing técnico, que é o que lida com os reviewers. Então, a engenharia, ela não quer saber quem que vai comprar. Ela entrega um chip rápido, o mais rápido possível, o mais eficiente possível, com o menor custo possível. É o que a engenharia entrega sempre, né? Ou tenta entregar. Quando vai para o marketing também não quer saber para quem que vai vender. Se vai vender para minerador, se vai vender para editor de vídeo, se vai vender para grandes corporações, se vai vender para game. Ele não quer saber, ele quer que venda no preço que ele quer vender para almejar a maior margem de lucro possível e a maior quantidade de vendas possível. Quando chega no marketing técnico, o marketing técnico é o que lida com os reviewers. E aí o marketing técnico, por exemplo, como aconteceu a exemplo da 3090, em que a NVIDIA lançou uma placa que teoricamente era muito mais cara do que a 3080, mas rendia um pouquinho mais só, né? Tinha muito mais memória, mas isso não ajudava em absolutamente nada, ela rendia um pouquinho mais por conta da quantidade de CUDA cores extra que ela tinha. E aí, o que o marketing técnico fez? Disse para os reviewers gamers que não era uma placa gamer e que não era para tratá-la como uma placa gamer. Por quê? Para que os reviewers gamers nem fizessem review daquela placa, ou que se o fizessem, dissesse assim, olha, é para quem quer comprar assim, assim, assado. Por quê? A galera que normalmente compra baseado em reviews é uma galera mais técnica, é uma galera mais consciente, é uma galera com um pouco mais de sabedoria e que na hora que iria ver a 3090 não iria fazer sentido. Então, para que os reviewers não sentassem o sarrafo na NVIDIA dizendo assim, olha, essa placa aqui pro gamer não faz sentido. Ele já vem dizendo assim, não, a NVIDIA realmente disse que faz sentido, que não faz sentido, porque ela não quer que seja assim, não quer que seja vendida para gamers, ela quer que seja vendida para um público que ninguém sabe qual que é. Mas o problema é que o marketing geral da NVIDIA mandou essa 3090 para o Linus fazer um vídeo mostrando ela rodando em 8K com DLSS Ultra, que eles chamam, eu acho. E aí, né, como é que fica a situação? Então, eu gostaria de ver como é que vai ser essa RTX 4090, se é que vai se chamar 4090, é bem provável que ela também se chame Titan, né, para justamente dizer assim, não, agora realmente ela não é uma placa gamer, né, já que a AMD provavelmente não vai lançar nesse momento uma RX que concorra com ela diretamente, a NVIDIA vai colocar essa placa como algo fora do gráfico normal, né, fora da média, para vender caro, para justificar esses preços, e a galera desesperada vai comprar porque nada vai render igual a ela em games, né. Então, assim, o que vai acontecer daqui para frente, a gente realmente não tem como saber. O meu palpite é esse, vamos ter uma
Titan ou uma RTX 4090 a $1.800, rendendo praticamente o dobro de uma 3090, uma 3090 Ti, sem gastar um absurdo, sem gastar 800 watts, ela vai gastar ali 425, 450 watts, o que é relativamente muito bom em relação ao que consome uma 3090 e rende metade, né? E vai chamar essa galera mais desesperada. Agora, uma coisa que eu queria salientar antes de terminar o vídeo, e gostaria que vocês também comentassem com relação a isso, porque a gente já falou isso várias vezes em outros vídeos e em lives, é que, baseado nos vazamentos que alguns hackers que invadiram o sistema da NVIDIA na época da mineração lá e que fizeram algumas ameaças, eles vazaram todas as especificações de todos os chips futuros da NVIDIA. E o AD102, que é o que teoricamente vai embarcar a 4090, ele vem com 144 SMs contra 84 SMs do chip mais rápido da NVIDIA de hoje. Isso é um aumento, gente, absurdo em termos de unidades computacionais, o que vai, obviamente, criar um chip muito melhor do que o chip atual. E isso, claro, a depender de como que vai ser o escalonamento disso. Agora, o que eu quero trazer para vocês é o que eu sempre trago com relação aos ganhos para a galera do mercado de entrada. O que vai ser do chip mais simples em relação aos chips mais simples de hoje são um ganho de apenas 20 a 25% em termos de unidades computacionais. E aí é que fica a preocupação de tentar perceber a tempo, antes que eles lancem, de que a gente, usuário comum, é crítico a isso. A gente precisa de inovação, a gente precisa de nova tecnologia, a gente precisa que nós tenhamos saltos geracionais tão grandes quanto o high-end está tendo. O cara que compra uma 4090, que comprou uma 3090 lá atrás e que vai comprar uma 4090, o cara tem o dobro de performance em uma geração. Agora, o cara que comprou a 3060 ou a 2060 tem 10% de ganho de uma geração para outra e agora vai ter 20, 25% de ganho de uma geração para outra, cara. Pô, isso é ridículo, né? E aí teve até gente que comentou assim, tipo, Marcos, pô, mas se nós tivermos, por exemplo, uma 4060 que rende igual a uma 3080, como é esperado, tá? Porque na época da 980, né, a 1060 rendia que nem a 980, a 2060 rendia que nem a 1080 e, obviamente, a 4060 deveria render igual a 3080. E aí a pessoa diz, mas se uma 4060 rendesse a 4K 60 FPS no Ultra com Ray Tracing tudo ligado, ninguém compraria outras placas. Pelo contrário, gente. Muita gente compraria uma 4090, uma 4080 para rodar em 4K 144 Hz com os novos monitores que estão por aí. Muita gente compraria para rodar em 4K 120 Hz em painéis como os OLED, como os Samsung, que já estão permitindo 4K 120 Hz com uma taxa de atualização variável para ficar muito mais confortável. O público vai se adequando. E quando eu digo público, não é apenas o público consumidor, mas também quem gera esse tipo de conteúdo, quem cria jogos. Os caras vão começar a pegar... Bom, já que nós temos uma 4060 que rende igual a uma 3000... Desculpa, gente, derrubou aqui a luz, mas vamos finalizar aqui. E aí, quando nós temos uma fabricante que diz, bom, se nós temos uma 4060 super rápida, a gente precisa melhorar a qualidade gráfica. E no momento que eles melhoram a qualidade gráfica, nós vamos perceber os saltos gráficos como Unreal Engine 5 promete, né? Como alguns jogos no futuro aí, Forspoken promete. E aí sim nós temos ganhos geracionais, coisa que eu não percebi. Quando a gente tem uma 3060 quase igual a 2060, os gráficos dos jogos basicamente não mudaram nos últimos 2 anos. Vocês não perceberam isso? Pois é. Então comentem aí o que vocês acham. Se vocês acham que realmente nós precisamos de uma 4060 que renda igual a 3080 para ter saltos geracionais, se não, se isso é injusto, vamos debater. Tá bom, pessoal? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. Ha!